desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e logo lhe deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e no jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra do Senhor. Amém? Amados, uma entrada muito especial. Daqui onde eu estou, olhando a porta de entrada do templo, imediatamente me vem à mente o dia 7/7 de 2017. Dia quando eu estava aqui em pé, neste altar, com as portas, olhando para a porta fechada, ouvindo uma música e esperando o momento no qual as portas se abririam e entraria a Luciana, minha esposa, vestida de noiva e vindo ao meu encontro. Estava aqui, naquele dia, essa imagem dessa entrada ficou marcada na minha mente, inclusive usava este mesmo paletó, pode ver que serve ainda depois de 7 anos. E essa entrada marcou a minha vida. Dizem que num casamento as duas maiores expectativas é para a entrada da noiva e depois para o buffet. São as duas grandes expectativas do casamento. Ninguém liga muito para o noivo, não dá muita bola. A noiva é o que é esperado. O Felipe, meu irmão que vai casar, já vai ver isso. Ninguém vai dar muita bola para você, mas a entrada da Carol, todo mundo vai ter expectativa, e depois a expectativa do buffet. Como uma entrada pode marcar muito a nossa vida. E além dessa, eu lembro também de uma outra entrada. No dia 11 de dezembro de 2021, aqui também nesta igreja, aqui também nesse altar, o dia em que fui ordenado ao ministério pastoral, 2022, o dia em que fui ordenado ao ministério pastoral, depois da cerimônia, tocou uma música, nós viramos para trás, as portas se abriram, e lá estava a minha esposa e a esposa também do ordenando Hendrick, entrando com as estolas sacerdotais. Eu estava firme, estava aguentando muito bem, macho que sou, não tinha derramado uma única lágrima. Mas quando olhei para trás, tocou a música e vi minha esposa entrando com a estola sacerdotal, eu não me aguentei e as lágrimas se derramaram. Muita sensibilidade do nosso presbitério de fazer tão especial esse momento com a entrada da estola com as nossas esposas. 2 entradas que eu nunca vou esquecer, olhando aquela porta. Daqui onde eu estou, olho aquela porta e lembro desses 2 dias, quando as portas se abriram e alguém muito especial entrou. Pois bem, o texto que nós lemos fala de uma entrada muito especial. A entrada de Jesus sobre os portões de Jerusalém. E hoje nós estamos no domingo que antecede o domingo de Páscoa. E esse domingo ficou conhecido na tradição cristã como Domingo da Paixão ou Domingo de Ramos. É por isso que você pode ver aqui à minha esquerda essa mesa linda, toda enfeitada, para lembrar a última semana do ministério de Jesus. Quando ele entrou em Jerusalém, sob festa, montado num jumentinho, as multidões colocaram as capas no caminho cortaram os ramos de palmeiras, jogavam no caminho os ramos de palmeira, chacoalhavam os ramos de palmeira, e Jesus entrou montado num jumentinho, e as multidões clamavam: Hosana ao filho de Davi, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E esse domingo ficou marcado na história cristã como o domingo que nós lembramos essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Este episódio é descrito nos 4 evangelhos, mostrando quão importante é esse texto para nós.
E essa entrada de Jesus, essa entrada mais do que especial, essa entrada extraordinária, é uma entrada que nos dá esperança. Quando Jesus apareceu nos portões de Jerusalém, isso foi um momento de esperança para o seu povo. Eu quero conversar rapidamente com você sobre 3 aspectos que nós podemos ter esperança olhando para Jesus entrando em Jerusalém. Em primeiro lugar, nós podemos ter esperança no Rei da Paz. Esperança no Rei da Paz. Nós vemos que Jesus entrou montado num animal, e esse animal era um jumentinho. E nós podemos estranhar à primeira vista, por que Jesus escolheu um jumento para entrar? Jumento é um animal pejorativo, um animal que quando você pensa nele, você pensa num animal difícil de domar, um animal de segunda categoria, um animal que não tem muito glamour. E dá uma vontade da gente falar que Jesus entrou montado num jumento por conta da sua humildade. Dá vontade da gente dizer assim: olha, você quer ir de Porsche para os lugares, e Jesus entrou num jumentinho. Veja a humildade de Jesus. Mas não é exatamente isso que o jumentinho quer dizer. Por mais que tenha essa conotação meio pejorativa nos nossos dias, jumento virou até adjetivo, né, para caracterizar uma pessoa desprovida de capacidade cognitiva, um jumento. Mas na época de Jesus, jumento não tinha essa conotação nos dias de hoje. Na época de Jesus, o jumento era um animal muito utilizado para transporte. Naquele clima desértico no qual Jesus se encontrava, o jumento era um excelente animal, tanto para carregar coisas como para viajar. E por que não o cavalo? O cavalo era um animal também utilizado, mas o cavalo tinha uma conotação como um animal de guerra. O cavalo era utilizado para a batalha, por conta da sua grande velocidade, e o jumento era utilizado para coisas mais comuns. Só que grandes reis, senhores, também tinham o hábito de passar por certas localizações montado num jumento para trazer um símbolo. Qual símbolo? O símbolo de que aquele rei vinha em paz. De forma que o jumento ele tinha uma conotação que era o contrário do cavalo. O cavalo era um animal de guerra, o jumento era um animal que simbolizava a paz. Quando Jesus entra pelos portões de Jerusalém, montado num jumento, em vez de estar montado no cavalo, ele declara para toda a cidade que ele é o rei que traz a paz sobre Jerusalém. Só que essa imagem de um rei, de um senhor entrando pelos portões de Jerusalém, era uma imagem comum para o povo de Jerusalém. Alguns séculos atrás, o povo de Jerusalém viu o rei Nabucodonosor, montado no seu cavalo, entrando pelos portões de Jerusalém, para destruir Jerusalém. Um pouquinho depois, o rei persa, Ciro e outros reis persas, sobre um cavalo em Jerusalém para oprimir a cidade de Jerusalém. Um tempo depois, os reis gregos, passando por cavalos em Jerusalém, para profanar o templo de Jerusalém. O general Antíoco IV profanou o templo de Jerusalém, fez um dos maiores insultos do povo judeu até hoje. E logo depois, os generais romanos entravam pelos portões de Jerusalém com seus cavalos de guerra para mostrar quem mandava naquela cidade. E quando Jesus prepara esse jumentinho, ele diz para os seus discípulos: se alguém perguntar por que vocês estão soltando esse animal, diga que o Senhor precisa dele. Meu amado, se você tiver com uma caneta e anotações, grife essa palavra: o Senhor precisa dele. Por que eu pedi para você grifar essa palavra? Porque Senhor é a palavra grega Kyrios. Kyrios podemos traduzir literalmente por Senhor, mas Kyrios tinha uma conotação também divina. E no Império Romano, César era chamado de Kyrios. César era considerado o governante divino, o Senhor.
E quando Jesus diz, preparem o jumentinho, e se alguém perguntar, diga que o Quírios precisa dele, Jesus está dizendo, Quírios não é César, que vem montado no cavalo para oprimir Jerusalém. Eu sou o Quírios, eu sou o verdadeiro Senhor, que entro por Jerusalém, mas entro montado num jumento, para declarar paz sobre a cidade. Nós podemos ter esperança quando vemos Jesus entrando em Jerusalém, porque Jesus é o Rei da paz. Talvez na sua vida algumas entradas sejam marcadas por tamanha falta de paz. Talvez você, trabalhando ali no seu escritório, abre a porta da sua sala e você vê o seu chefe entrando, e aquela presença, aquela entrada, tira a sua paz naquele momento. Talvez você, atendendo no seu consultório, vê a porta se abrindo e vê um determinado paciente entrando, e aquilo tira a sua paz naquele momento. Talvez você, num consultório médico, num hospital, preparado para fazer um procedimento no qual você está com medo, e vê os médicos, a equipe entrando, e aquilo tira a sua paz. Ou talvez pior ainda, talvez o que tire a sua paz é na sua própria casa. Quando a porta do teu quarto abre e teu cônjuge entra, ou quando a porta da sala abre e alguém da sua família entra, e infelizmente, por conta das dificuldades do seu lar, a entrada de alguém é motivo de tirar a tua paz. A esperança para mim e para você, nessa noite, é que quando nós olhamos para a porta da nossa casa, do nosso quarto, e nós trazemos à memória Jesus entrando em Jerusalém, nós podemos declarar paz em qualquer lugar no qual Jesus esteja presente através do meu e do seu coração. Tem muitas entradas, muitas pessoas que tentam tirar a nossa paz. Mas Jesus é o Senhor da paz. E sobre a paz de Jesus, que excede todo entendimento, nada pode vencê-la. Se Jesus é presente, é real no seu coração e já entrou na sua vida, pode existir paz onde você estiver. Nós podemos ter esperança de salvação, porque Jesus é o Rei que entra para declarar paz sobre Jerusalém. Em segundo lugar, nós podemos ter esperança nas promessas do Rei. Esperança nas promessas do Rei. E nós vemos aqui no texto que nós lemos no verso 4, ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Que profeta? Esse profeta é o profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9, você pode conferir essas palavras na sua Bíblia. Digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho, cria de animal de carga. Os 4 evangelhos narram essa entrada de Jesus em Jerusalém. Mateus capítulo 21, Marcos capítulo 11, Lucas capítulo 19 e João capítulo 12 falam dessa mesma história de Jesus entrando por Jerusalém. Por quê? Porque os 4 evangelistas fizeram questão de trazer à memória que havia uma expectativa, que havia uma promessa sobre o povo de Jerusalém, de que um dia os cidadãos de Jerusalém viriam aquelas portas se abrindo para um rei da paz entrar e não um rei de guerra. Essa profecia de Zacarias foi séculos antes de Jesus nascer. E muitas gerações passaram olhando os portões de Jerusalém, esperando essa grande entrada, e não viram essa entrada. Fico pensando tamanha bênção dessas pessoas que viram, que pegaram os ramos de palmeira, que colocaram suas capas no caminho e puderam contemplar no seu coração o que foi prometido lá atrás pelo profeta Zacarias, hoje foi cumprido. Nós podemos ter confiança nas promessas de Jesus. O evangelista Marcos faz questão de dar detalhes sobre esse episódio. Ele diz que os discípulos acharam um jumentinho amarrado num muro do lado de fora da rua. É como se Marcos quisesse dizer para nós, olha, o jeitinho que o jumento estava, o jeitinho que ele foi encontrado. Isso é verdade. Jesus mandou os seus discípulos, eles pegaram o jumento, Jesus entrou com o jumento.
E Mateus faz questão de lembrar, isso já estava prometido. Mas acontece, meus amados, que essa profecia, essa promessa, ela não tem um fim nessa entrada de Jesus em Jerusalém. Porque há uma outra promessa a qual nós vamos ver ainda, que está lá em Apocalipse 19, verso 11, no qual Jesus novamente vai fazer uma entrada, dessa vez montado num cavalo branco, escrito na sua perna, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a entrada de Jesus vai trazer com ele a nova Jerusalém que desce do céu. De forma que este episódio que nós lemos, ele está no meio, uma promessa que se cumpriu e há uma promessa que vai vir. Se você der uma olhadinha na sua Bíblia, Zacarias capítulo 4, o profeta tem uma visão de 2 oliveiras e diz que essas 2 oliveiras são os 2 ungidos do Senhor. E esses 2 ungidos do Senhor preparam o caminho para que o Senhor entre com o jumentinho. Aqui nos evangelhos, Jesus manda 2 o quê? Discípulos, para ir diante dele e preparar o jumentinho para que ele entre em Jerusalém. Em Apocalipse 19, 11 tem 2 testemunhas. As 2 testemunhas do Senhor que vão adiante dele e preparam o caminho para que ele venha com o seu cavalo. Mas por que cavalo? Não era jumento? Agora é cavalo? Não era paz? Agora é guerra? A promessa de Apocalipse mostra Jesus um rei da guerra. Por quê? Porque em Apocalipse 19 há a guerra contra a besta, há a guerra contra o dragão, há a guerra contra o diabo e os seus anjos, e o mal vai ser de uma vez por todas derrotado. A guerra que Jesus trama não é guerra contra pessoas, não é guerra contra sistemas de governo, não é guerra contra a política. A guerra que Jesus vai batalhar e vai vencer de uma vez por todas é a guerra contra o diabo. Aí sim, o nosso rei vai vir montado num cavalo, proclamando a vitória sobre todo o mal. Talvez você viva numa situação em que não é a entrada de alguém que te angustia, mas é a ausência de alguém entrando que angustia o seu coração. Talvez alguém um dia saiu por uma porta e não voltou mais. E aquela entrada, aquela porta te traz memórias de alguém que não está mais presente. Talvez você sonhe em ver essa porta se abrindo e entrando uma noiva linda. Isso não aconteceu ainda. Talvez não é alguém que entre e te tire a paz, mas é alguém que você anseia muito que entre e você ainda não viu. Deixa eu te dizer que o povo de Jerusalém, durante séculos, olhou a entrada de Jerusalém esperando uma entrada. Muitos se passaram e não viram esse rei entrando. Mas não importa quanto tempo demore. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Talvez eu e você não vejamos aqui nesta vida presente, nos nossos dias, o Senhor Jesus no cavalo branco. Talvez sim, talvez não. Mas não importa quantas gerações vão passar esperando a volta de Cristo. Se Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Assim como o que foi prometido antes, Ele cumpriu nos seus dias. O que foi prometido depois, Ele cumprirá no futuro. Enquanto isso não acontecer, ainda vai existir medo, ainda vai existir dor, ainda vai existir tristeza, ainda vai existir luto, ainda vai existir doenças, enfermidades, e nós vamos precisar lidar com elas. Mas em meio a todas as nossas dificuldades, em meio a todas as nossas dores, olhando para o Rei da paz, olhando para o Rei que nos dá esperança, nós podemos crer que um dia, quando esse mesmo Rei entrar novamente, trazendo a nova Jerusalém, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, e estaremos todos juntos por toda a eternidade com o Senhor. Os problemas que nós passamos aqui, conflitos, brigas, doenças,
é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. É só uma questão de alguns anos. Poucos comparados à eternidade na qual viveremos com Jesus, junto com o nosso Rei da Paz. Podemos ter esperança no Rei da Paz, esperança nas promessas do Rei. E por último, nós podemos ter esperança no Rei que salva. Essa promessa era a promessa messiânica. Essa promessa era uma promessa que dizia que o Salvador viria. E qual que é a reação daquele povo ao ver que uma promessa estava se cumprindo, de que Jesus era o Messias, o Filho prometido de Deus? O povo tira as capas. Os discípulos colocam as capas em cima do jumento para Jesus montar nele. O povo coloca as capas no chão para que Jesus passe por cima das suas capas. E o que isso significa? Isso é uma atitude de submissão, de humildade diante do Rei. E diante de Jesus, a nossa postura não pode ser diferente. Nós não podemos olhar para Jesus sem submissão e sem humildade. Porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, e dele vem a salvação, de forma que nós não temos mérito nenhum na nossa própria salvação. Meu amado, não há nada que você possa fazer que vá te conectar com Deus. A única coisa que te conecta com Deus é o sacrifício de Jesus na cruz. Pelas nossas próprias forças, nós nunca alcançaríamos esta salvação. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? 2 homens orando ao Senhor. Um deles dizendo: Senhor, te agradeço porque eu não sou como esse publicano, porque eu sou santo. Te agradeço porque o Senhor tem me permitido viver uma boa vida de santidade, uma vida reta. E o publicano batia no peito, não tinha nem coragem de olhar para cima, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador. E Jesus disse que o que voltou salvo, justificado para casa, foi o publicano. Diante da entrada de Jesus em Jerusalém, o povo se humilhou diante dele. Diante da presença de Jesus na nossa vida, a nossa postura não pode ser outra senão a de completa humildade, tendo convicção de quem nós somos, pecadores, diante de quem o nosso Senhor é, o Santo, o Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso. Além das capas, o povo pegou ramos de palmeiras, parecido com essas folhas que estavam aqui, jogaram no chão, sacudiam os ramos de palmeiras. E por que isso? Desde o final da guerra dos Macabeus, quando o templo que fora conquistado pelos gregos foi reconquistado pelos judeus, eles tiveram o hábito de abanar essas folhas de palmeiras, e esse tipo de vegetação, essas folhas ficaram marcadas como a identidade de Judá. E eles balançavam as folhas de palmeiras para proclamar a libertação sob o jugo que eles viviam. De forma que quando Jesus entra em Jerusalém e eles sacodem os ramos de palmeiras, eles estão colocando uma expectativa em Jesus. Chegou o nosso Rei que vai nos libertar do jugo do Império Romano. Finalmente, Jerusalém será liberta do Império Romano. Isso mostra uma falsa expectativa que o povo tinha para com Jesus. Só que Jesus realmente veio libertar o seu povo. Só que Jesus liberta o seu povo de um domínio de um império infinitamente pior do que o Império Romano. Jesus nos libertou do império das trevas e da escravidão do pecado. Muito pior do que a escravidão no Egito, muito pior do que o exílio babilônico, muito pior do que as dominações grega e romanas, é a dominação do pecado no qual eu e você vivíamos antes de Jesus. O povo não sabia do que seria libertado. Não tinham essa convicção. Acharam que a libertação seria do Império Romano, mas não. Jesus nos libertou do império das trevas e da escravidão do pecado.
Hoje nós vivemos, amados, nós vivemos num país livre. Nós podemos aqui tranquilamente nos reunir, louvar ao Senhor e com total liberdade proclamar o Evangelho. Mas, a exemplo do nosso irmão, como nós vimos no momento missionário, muitos lugares não são assim. Mas eu preciso te dizer uma coisa: mesmo nos lugares nos quais o Evangelho não pode ser proclamado, e por mais que isso seja a nossa realidade um dia, por mais que nós um dia nos sintamos presos e escravos, nenhum governo, nenhum ser humano, nenhum político, nenhum sistema tem o poder de nos aprisionar de volta ao pecado do qual Jesus já nos libertou. Esse é o maior, pior e mais poderoso império no qual eu e você estávamos presos, e nós já somos libertos desse império, graças ao Rei Jesus, que nos salva, que se entregou na cruz por nós. E qual outra reação do povo diante de Jesus? O povo clamava: Hosana ao filho de Davi. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. O que significa Hosana? Cantamos muitas vezes músicas que têm essa palavra e às vezes não temos noção do que significa. Hosana não é uma palavra grega, Hosana é uma palavra hebraica, e Hosana é a transliteração do hebraico para o grego. A palavra chama-se Hoshiana, e significa o quê? Hoshian significa salvação, e Na significa já, agora. De forma que Hosana significa salva-nos já, salva-nos agora. Salvação nós queremos para agora. E o povo clamava e pedia salvação agora para quem? Para o filho de Davi, o prometido rei messiânico, para aquele que vem em nome do Senhor. E eu não sei se você sabe, mas o nome Jesus, Yehoshua, significa de Yahvé vem a salvação. Há poder no nome de Jesus, porque no nome de Jesus nós sabemos que a única e verdadeira salvação vem pelo nome do Senhor. Então, ao nós cantarmos Hosana nas maiores alturas, significa que das alturas do céu desceu a salvação aqui na terra, e a salvação estava passando por Jerusalém, montada num jumentinho. A salvação está disponível para mim e para você hoje. Jesus está disponível para mim e para você hoje. No nome do Senhor Jesus, há poder para salvar todo aquele que crê. Nós podemos ter esperança no Rei que nos salva, que nos libertou do império das trevas e do pecado e nos transportou para o reino maravilhoso de Jesus Cristo. Nós podemos ter esperança nesse Rei. Quero finalizar dizendo para você: receba a paz de Jesus no seu coração. Receba a paz que excede todo entendimento. Onde Jesus declara paz, nenhum sinal de guerra é forte o suficiente para tirar essa paz. Onde você não sente paz na sua vida hoje, declare que o Rei da Paz entre nesse lugar. E declare essa paz que excede todo entendimento ao seu coração. Confie nas promessas de Jesus. Não é fácil. Eu sei, às vezes parece que demora. Às vezes parece que não vai se cumprir. Às vezes parece que a dor é terrível demais. Às vezes parece que as situações que nós vivemos vão nos sucumbir. Mas olhando para a Escritura, olhando para as promessas do Rei que se cumpriram, nós podemos crer nas promessas do Rei que se cumprirão. Confie nas promessas de Deus para a sua vida. Não fantasie coisas que Deus não promete. Deus nunca te prometeu luxo, conforto, carro 0 quilômetro, uma mansão. Deus nunca te prometeu isso. Deus prometeu que nada ia te faltar. Deus prometeu a sua companhia com você todos os dias. Não importa o sofrimento que você passar, você nunca estará sozinho. Tem esperança de salvação em Jesus. Não existe nenhum ser humano
não existe nenhuma igreja, não existe nenhum político, nem um sistema de governo que possa declarar a salvação na sua vida, senão o nome poderoso de Jesus. Você pode ter comunhão com Deus. Você pode ter comunhão com aquele que te criou. Se você sente hoje que os teus pecados fazem separação entre você e Deus, declare que há salvação em Jesus para a sua vida. Você não está longe de Deus. Lucas, mas eu me sinto longe de Deus. Mesmo que você se sinta longe de Deus, Deus está próximo de você, não pela sua capacidade, mas porque a nossa esperança de salvação é em Jesus. Que neste domingo da paixão, nesse domingo de Ramos, ao lembrar que Jesus entrou por Jerusalém declarando a paz e a salvação, nós possamos ter esperança para continuar e nos preparar em espírito para o domingo que vem, o domingo da ressurreição, o domingo da Páscoa, no qual Jesus derrotou de uma vez por todas a morte. E na ressurreição dele, nós temos esperança da nossa ressurreição. Amém? Feche teus olhos, eu quero orar com você. Senhor, obrigado porque Jesus é maravilhoso demais para nós compreendermos. Obrigado porque nós podemos ter esperança de salvação no nome do Senhor Jesus. Obrigado porque nós podemos ter paz. Nós podemos declarar essa paz onde ela não existe. Obrigado porque nós podemos crer que Tu és fiel, Senhor. E nós podemos crer nas Tuas promessas. Nós podemos crer que nada vai nos faltar. Nós podemos crer que nós nunca estaremos sozinhos. Nós podemos crer que não importam as dificuldades, o Senhor sempre estará conosco. Nós podemos crer que já somos herdeiros do céu. Nós podemos crer que um dia estaremos com Jesus na Nova Jerusalém, porque a nossa esperança de salvação está em Jesus. Senhor Jesus, assim como o Senhor entrou em Jerusalém, lá naquele dia, entra no coração de cada um aqui, trazendo paz e salvação para cada filho, cada filha amado do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.